dia, quase boa tarde, como é que vocês estão? Acabou de passar o Dia dos Pais e tem sempre uma pergunta que a galera faz com a minha relação com o meu pai. Eu já contei um pouquinho sobre o assunto lá no meu blog, né, no mamãeconstrução.com.br. Mas nada como a gente contar aqui, né, no olho a olho, tete a tete. Sim, eu sou filha de mãe solteira, mãe solo, enfim, como quiser chamar. Mas hoje eu tenho uma relação com meu pai. Vocês já ouviram várias vezes eu falar lá no Instagram que a Maria Luísa foi pra casa do avô, ou o avô foi buscar na escola, enfim. Mas essa história nem sempre foi tão linda assim. Era o longínquo ano de 83, meus pais namoraram e terminaram. E minha mãe resolveu então fazer uma cirurgia para diminuir o seio. Na verdade, eu não sei se enquanto eles namoravam minha mãe já estava pensando em fazer essa cirurgia. Provavelmente sim. Não tenho essa informação. E aí a minha mãe foi fazer todos os exames para saber se podia fazer a cirurgia e tal. E no meio dos exames ela descobriu que não poderia fazer a cirurgia porque ela estava grávida. Anos 80, as mulheres virando o jogo e tal, minha mãe resolveu então só contar pra minha avó. Minha avó disse que abraçava a causa, que no caso a causa sou eu, e resolveu não contar então pro meu pai, porque ela tinha uma relação com a família do meu pai meio estranha, né? Na verdade, era com a minha avó, elas não se davam muito bem, na verdade acho que não se davam nada. E minha avó achava que ela tinha muito dinheiro e minha mãe era muito interesseira. Mas a minha mãe não era nada disso. Muito pelo contrário, minha mãe, ela tinha a independência dela, financeira e tal. Resolveu então me ter sozinha. Claro, com a ajuda da minha avó, obviamente. Mas quando o meu pai descobriu que a minha mãe estava grávida, ele foi atrás da minha mãe para saber se o baby era dele. E a minha mãe disse que ela sabia que queria ser mãe. Que ela naquele momento queria ser mãe. E não estava muito preocupada para saber se ele queria ser pai ou não. E também não estava disposta a escutar algo diferente disso. Então ela resolveu dizer pra ele que não era dele, que era de um antigo namorado dela. Bom, eu, linda, bela e maravilhosa, nasci, né, essa baby, sim gente, era uma baby muito linda. Se eu achar a foto eu vou colocar aí na edição. Nasci, minha mãe viu essa belezura, maravilhosura, né, maravilhosura não existe. Mas enfim, né, que eu sou uma coisa muito esplendorosa. Gente, eu era um bebê bem fofo. Eu vou achar a foto. Eu sou um bebê muito fofo, muito fofo. Aí minha mãe viu, né, que enfim, tinha um grande amor, tava super feliz porque era mãe e tal. E ela pensou assim, putz, né, tô privando esse cara de ter essa mesma felicidade que eu tenho. Que no caso a felicidade era eu. Eu só se achando. Quando eu tinha 6 meses, minha mãe resolveu então falar com meu pai e dizer que eu era filha dele. E, enfim, era meio óbvio, naquele momento pelo menos, que ele acharia que não era verdade, que era mentira. Então ele não acreditou muito. Passou um tempo, eles até tentaram ter um relacionamento, mas a gente sabe que se for por causa de filho, filho nenhum prende relacionamento, gente. Se você aí deste lado está achando que isso acontece, muito pelo contrário, não dá. Então não prende relacionamento nenhum. E aí eles não tinham amor, eu acho, um pelo outro, enfim, né, eu acho. E aí não deu certo. Mas aí minha mãe tentava que a gente tivesse uma relação. Eu lembro, assim, algumas vezes de ter encontrado meu pai, quando eu tinha perto de uns 5 anos. Mas sabe quando as tuas memórias são meio borrões, assim? Então é isso que eu tenho. Eu só lembro de uma vez quando eu tava pra fazer 5 anos, que eu convidei ele pro meu aniversário de 5 anos e eu sempre amei aniversário. Então eu fui, entreguei o convite e obviamente ele não foi. Ele não fazia questão nenhuma mesmo de ter uma relação comigo. Mas mesmo assim, enfim, minha mãe me levava lá e naquele tempo, tipo, acho que se tentava ter uma aproximação ou ele aceitava. E aí eu lembro que aí naquele mesmo ano, né, eu fazia aniversário em junho, em agosto, dia dos pais, tinha as atividades da escola pra fazer e eu fiz desenhinhos pro meu pai. E fomos entregar pro meu pai. Aí a gente passou no trabalho. A gente normalmente passava no trabalho dele, a gente não passava na casa dele. Mas era bem próximo. Eu lembro desse detalhe, assim, que era próximo uma coisa da outra. Aí nós passamos no trabalho dele, ele não tava, tipo, era tudo envidraçado assim, a minha mãe viu, acho que não tava. E nós fomos direto pra casa dele. Quando a gente chegou lá, a gente bateu na porta, não tinha ninguém. E eu resolvi então deixar um dos desenhos por debaixo da porta. Passei.
Aí eu botei o desenho por debaixo da porta e apareceu uma moça que limpava o condomínio onde ele morava. E ela disse assim, olha, ele se mudou, não mora mais aqui. Aí, ele mora onde? Em Porto Alegre. Eu sou de Rio Grande, se vocês viram o segundo vídeo do canal, tem lá. Eu sou de Rio Grande e ele veio morar em Porto Alegre, que é bem distante. E ele não contou nada. Tava nem aí, né, meu filho, né, gente? Gente, eu fiquei muito mal, eu fiquei muito triste. Porque pensa só, uma criança de 5 anos, se você tem filho, você sabe muito bem que quando a criança faz um desenho e pensando em alguém, ela bota todo o amor e carinho dela naquele desenho. E eu tinha acabado de colocar por debaixo da porta o meu desenho. E eu disse assim, moça, não tem como abrir a porta? E a moça, não, claro que não, né? Eu fiquei muito mal por causa do desenho. Tipo, eu acho que eu nem tava muito preocupada, não lembro direito, de ele ter ido embora, porque enfim, não lembrava muito dele mesmo, né? Pro meu aniversário não fazia nada, não dava presente, não me dava nada, enfim, não tinha presença nenhuma. Ai, mas o meu desenho, minha gente, tinha colocado meu desenho por debaixo da porta, fiquei mal, eu lembro que eu fiquei muito mal. Fiquei mal durante muitos anos, vou falar a verdade pra vocês, toda vez que eu lembrava dessa história, agora eu já tipo, tô de boa, mas por muito tempo eu fiquei muito mal. A vida passou, né, ele sumiu da minha vida total e completamente, não tinha mais presença nenhuma, nem aqueles pequenos momentos que a gente se via, não tinha mais nada. Minha mãe, por diversas vezes, tentava contato com ele, minha mãe nunca foi atrás dele pra dinheiro, na verdade, ela nunca colocou ele na justiça para ele pagar uma pensão. Adendo, vou fazer aqui um adendo. Se você está passando por esse caso, algo parecido com isso, coloque sim na justiça, tá? Eu já conversei com a minha mãe diversas vezes, depois de bem mais velha, e dizendo assim, era um direito meu de que ele pagasse pensão, né? Era um dever dele. Enfim, não era o caso. Minha mãe queria muito que fosse amor. E eu acho que toda mãe que tá aí, que, enfim, tem pai separado, qualquer coisa assim, quer que o pai dê amor ao seu filho. Mas tem várias obrigações e que não é só da mãe. Então, se eu tenho uma dica ou lá sei eu, um conselho a dar, sim, coloque na justiça. Ponto. Voltando à minha história. Aí minha mãe tentou por diversas vezes e até inclusive através de advogados, mas nunca colocou ele na justiça porque ela achava que seria muito desgastante pra mim. E então ela nunca entrou na justiça pra pedir pensão. E ele sempre negou. Bom, foi uma vida de muito sofrimento, preconceito, as pessoas não entendem, julgam, olham com cara torta. Lembro de uma vez, eu tava na 2ª série, quando uma professora me obrigou a fazer um desenho de Dia dos Pais. E eu dizia pra ela que eu não tinha pai e que eu não queria fazer o desenho. E ela não entendia, enfim, minha mãe teve que ir lá na escola pra conversar com a professora. Foi péssimo, foi horrível, eu chorei horrores. E ainda tinha um detalhe, esse era o maior detalhe. A escola obrigava a gente a participar das festas de Dia das Mães e Dia dos Pais. Era tipo meio que valia nota. Se você não fosse, você tinha alguma nota a menos no boletim. Muito boa, hein, escola? Por favor, não façam isso mais, escolas, por favor. E as festinhas ainda pra ajudar eram no final de semana. Muito ótimo. Eu lembro que na 3ª série, eu acho que foi, a professora teve a brilhante ideia da gente se vestir de pais. E a gente tinha que ir com uma gravata do pai. Cara, foi um horror. Porque lá em casa a gente era só mulher. Era só mulher. Era minha mãe, minha avó, minha irmã. Cara, não tinha nenhuma gravata. Meus tios moravam longe. Moravam na mesma cidade, mas moravam longe. Em 93, a gente mal tinha telefone e tal, enfim, ia ser, né, uma coisa totalmente desnecessária. Aí a gente foi atrás, não valia a pena também comprar, porque vamos falar a verdade, a ideia do negócio era que tivesse um significado, né, tanto pra criança quanto pro pai. Se eu comprasse uma gravata, enfim, encontramos a gravata, fiz aquele negócio lá que tinha que fazer, mas enfim, os anos se passaram e quando eu tinha 11 anos, logo depois que a minha avó faleceu, né, minha avó por parte de mãe, obviamente, faleceu, eu resolvi então pedir pra minha mãe. Eu lembro nitidamente, isso era uma coisa que eu realmente lembrava, nitidamente pedir pra minha mãe pra que ela entrasse em contato com ele de novo. Porque, cara, na cabeça de uma criança, eu tinha muito amor, muito mesmo. Né? Pela minha mãe, pela minha avó, pelos meus tios, eu tinha muito amor, pelos meus padrinhos, enfim. E é muito doido na minha cabeça pensar que tinha alguém que não me amava, que não queria me amar. E então eu pedi pra minha mãe, pela última vez, que ela entrasse em contato.
E aí dessa vez, mesmo ela estando com advogados e tudo mais, eu nunca ia junto. Mas naquela vez eu disse, não, eu quero ir. E aí nós fomos, e vou dizer pra vocês que eu tava com uma super esperança de encontrar o meu pai. E obviamente ele mandou um advogado. E o advogado disse que ele não tinha interesse nenhum de ter contato comigo, porque ele tinha casado, estava construindo uma família e ele não tinha nenhum interesse. Vou dizer pra vocês que eu não lembro muito da minha reação, muito provavelmente eu tenha ficado muito triste, chateado, deve ter chorado e tal, por toda a situação, até porque eu tinha acabado de perder minha avó. Mas pra mim foi aquilo assim, ó, era o que bastava pra eu dizer, ok, esse cara não serve pra minha vida. Tchau, beijo, vida que segue. Então eu assumi total e completamente o Sabrina Donati, porque eu sempre tive um sobrenome só. E o que foi complicado durante muito tempo, que as pessoas chegavam lá, qual é o teu nome? Eu, Sabrina. Qual sobrenome? Donati. Aí a pessoa, e outro? E outro nada, só tinha esse mesmo. Eu acho engraçado que hoje as pessoas não perguntam mais, acho ótimo na verdade, que as pessoas só perguntam um sobrenome e tá tudo ótimo. E aí então, a vida seguiu, né, nos seus altos e baixos, de problemas financeiros e tudo mais, a gente se mudou, voltou, enfim. E eu troquei de escola. Saí da escola que eu estava, que era até a 8ª série, e fui para uma outra escola no 2º grau. E a escola de 2º grau, a minha tia por parte de pai, eu só tenho uma tia por parte de pai, trabalhava nessa escola, era coordenadora do ensino fundamental. E quando a minha mãe foi fazer a minha matrícula na escola, a minha mãe encontrou com ela lá. E quando a minha mãe chegou em casa, me disse, né, já me preparou, olha, tua tia, por parte de pai, trabalha lá, ela queria saber de ti e tudo mais, enfim. Ainda rolou um probleminha, né, porque a minha mãe foi lá fazer minha matrícula e a minha mãe tinha ido lá também para pedir bolsa, né. Eu fui bolsista durante quase a minha vida inteira, eu acho que a partir da 4ª, 5ª série eu já era bolsista na outra escola e depois fui ser bolsista também nessa outra escola que eu estudei no 2º grau. E, gente, vocês lembram que eu falei negócio da minha avó e tal, que você acha? Então, né, meio choque. Minha tia, no primeiro dia de aula que eu fui, pensem só, uma adolescente de 15 anos, vocês já tiveram 15 anos, raciocinem só isso. Eu com 15 anos, 14 para 15 anos, ela bate na sala, coordenadora da escola, bate na sala e pede pra falar comigo. Aí eu vou, ela vai, se apresenta pra mim, mais doido, a cidade desse tamanho, mas eu nunca tinha encontrado com ela, pelo menos eu não sabia, minha mãe também nunca falou, ó, aquela ali é fulana de tal e tal. E aí, então, ela me dá o telefone do meu pai, dizendo assim, olha, teu pai tem a obrigação de pagar a sua escola. Liga pra ele e que ele tem que pagar a tua escola. Vocês ligaram? Eu também não, minha gente, é claro que não. Cara, ignorei total e completamente isso. Vida que seguia, já tinha sofrido um monte por tudo isso. Eu não ia atrás de um cara, o cara me dizia assim, dane, esse problema é seu, sabe? Isso eu tinha 15 anos, com 16 anos, no outro ano, eu tô numa aula de religião, fazendo atividade, todo mundo lá de cabeça baixa e tal. Aí a professora estava lá na sua mesa, do nada, mas do nada real, tipo, pega e solta um assim, Sabrina, tu sabia que teu pai tá muito doente no hospital? Minha gente, sério, minhas queridas, ela falou isso no meio da sala de aula. E assim, com vários anos de experiência, né, porque no caso eu já tinha 16 anos, a gente aprende a já ter respostas para coisas assim. Inclusive, eu tenho um jeito meu, que quem convive comigo já sabe, que eu tenho resposta sempre para tudo. Sempre tenho resposta para tudo. E sou muito sincera quando vou responder às pessoas, exatamente por causa disso. Então, você aí que tem convivência comigo e eu já dei alguma resposta super sincera, entenda, não me julgue. É por isso, porque eu sofri muito durante a vida inteira calada, muitas vezes, por não saber o que responder ou por até saber o que responder e eu não tinha coragem. Depois de um tempo eu aprendi que eu tinha que responder essas pessoas, como nesse caso, né? Esse foi um dos casos para eu ter essas respostas sinceras. E aí eu levantei a cabeça, respirei fundo e respondi, mas eu não tenho pai. Sim, minhas queridas seguidoras e amigas, eu dei esta resposta numa aula de religião numa escola de freiras.
A professora até tentou argumentar a Amy lá, que ela tinha falado, dizendo que ele era muito legal, muito gente boa e tal, que eu não deveria falar isso do meu pai. Eu disse pra você, olha, ele deve ser ótimo com você, mas eu não tenho referência nenhuma de pai. Cara, foi um climão, né? Totalmente desnecessário. Até as colegas de aula, que nem deveriam gostar muito de mim, ficaram um pouco de pena da minha pessoa. Só que aí a minha tia, por parte de pai, soube disso e resolveu então bolar um plano. Só fui saber desse plano realmente muitos anos depois, que ela então falou com a minha mãe dizendo que o meu pai queria entrar em contato comigo e falou pro meu pai que eu tinha interesse em ter algum contato com ele. Acho que depois do problema dele lá de saúde, né, de quase ter morrido, ele resolveu então, né, traçar novos planos para a vida dele e gostou da ideia. Então, com 16 anos que eu realmente fui ter contato com o meu pai. Não era nada fácil, porque era uma vida inteira vivida sem aquela pessoa, com jeito diferente, estrutura de vida diferente. E eram muitas mágoas, vamos falar essa verdade, né? Eram muitas mágoas, porque enfim, eu tinha sofrido uma vida inteira, tanto eu quanto a minha mãe. E o mais doido, que também eu fui saber anos depois, que a minha tia, por parte de pai, no dia que ela foi me buscar, e eu nem a chamo assim, tá? Eu não a chamo de tia, eu chamo ela sempre pelo nome. Quando ela foi me buscar pela primeira vez para eu conversar com ela e tal, e ela falar comigo um pouco sobre a família deles, enfim. Enquanto eu me arrumava na porta da minha casa, ela falou para minha mãe que ela estava me procurando e que ele queria contato comigo, mas não queriam com a minha mãe. Minha mãe, vamos falar a verdade, né? Que mulher porreta, sério, sem mentira nenhuma. Porque olha, sinceramente, eu não sei como é que eu teria reagido se eu tivesse escutado isso. Mas provavelmente eu teria mandado ela porta fora. E minha mãe não me falou absolutamente nada. Eu só fui saber disso muito tempo depois que tinha rolado esse papo aí. E assim, a minha mãe não falou pra mim porque ela sabia que eu não tava nem aí mais, assim, não era um negócio pra mim extremamente necessário. Eu já tinha passado por poucas e boas na vida e ter um relacionamento com meu pai era o mínimo que eu queria naquele momento. Tipo, tava ok, entendeu? Se tivesse, se não tivesse, tava tudo bem. E ela sabia, com toda certeza, que se ela tivesse me dito, eu teria dito, cara, eu não quero isso, entendeu? Não é isso, sabe? Porque a minha mãe sempre foi muito top pra mim, assim. Então, mas enfim, minha mãe não contou, e aí eu fui ter contato com meu pai. Bom, minha relação com meu pai, ela sempre foi muito complicada. Sempre foi muito complicada exatamente por isso, né? Porque a gente tinha muitas coisas diferentes na vida. E a gente brigava muito. E até porque eu tinha esse negócio, tipo assim, eu já tinha vivido a minha vida inteira sem ele. Sabe, se eu brigar, se eu não tiver, dane-se, sabe? Não rolava mais sofrimento e tal. Eu ficava com muita raiva, né, das nossas brigas, das coisas, mas eu não ficava sofrendo por causa daquilo. Até que, em 2012, a Maria Luísa nasceu. E aí ele resolveu ser sim mais participativo, ser um avô mais participativo. Tentava, vamos falar a verdade, não era 100%. Até que no ano de 2015, no primeiro ano que eu tava morando já em Porto Alegre, e ele mora em Porto Alegre até hoje, a gente brigou muito feio mesmo, e eu fiquei sem falar com ele até 2017. Só que no final de 2016, a Maria Luísa tinha... Maria Luísa, né? Aquele serzinho que vocês conhecem. Ela tinha uma ideia de aniversário pra ela de 5 anos. Olha que coisa interessante, né? Lembra de 5 anos lá? Olha, agora eu fiquei pensando nisso, que eu não tinha nem feito essa associação antes. No aniversário de 5 anos dela, ela tinha um super planejamento e ela disse que queria sim que o avô estivesse presente. Porque ela tinha acabado de perder o avô paterno. O meu sogro faleceu no começo de 2016. Então, no final de 2016, ela fez esse pedido pra mim, dizendo que no aniversário de 5 anos dela, ela queria que o avô estivesse presente. Desde aquele pedido dela, eu fui digerindo aquele pedido durante todo o tempo. E aí eu resolvi me pegar a Deus, que só Deus
né, para resolver esse problema, eu resolvi pedir para Deus que Ele me fizesse perdoar o meu pai. Não adiantava só eu voltar a falar com ele, porque tudo vinha com muita mágoa. Todas as minhas brigas com ele remetiam a vários problemas que eu tive durante a vida toda que ele não estava presente. Então eu realmente tive que pedir a Deus que ele tirasse toda a dor que eu tinha para poder perdoar o meu pai e que a nossa vida continuasse e pudesse então ser um avô presente na vida da minha filha. E realmente aconteceu. Quando eu fiz o convite para ele do aniversário da Maria Luísa, parecia que tinha saído tudo aquilo do meu peito. A gente nunca conversou sobre todos os problemas que eu tive durante a vida. Ele aos poucos foi entendendo, até mesmo por causa do blog e tudo mais, e que eu falo abertamente, ele foi entendendo as coisas que eu passei e a gente começou a ter uma conversa muito mais bacana, assim, e ele também começou a entender mais meu posicionamento de vida, meu jeito e tudo mais, e eu entender o dele. E eu vou dizer pra vocês que hoje em dia a gente tem uma relação super legal. A Maria Luísa adora o avô, né? Tanto que várias vezes eu digo pra vocês que ela tá na casa do avô, que ela dorme lá, ele busca ela na escola, enfim. Mas eu acho que todo dia é um aprendizado diferente. Contando só um pouquinho dessa história pra vocês, em algum outro momento eu conto mais um pouco da minha vida sobre ser filha de mãe solteira e tudo que a gente passou. Mas é isso. Se vocês tiverem alguma coisa nos comentários pra me contar, né, se vocês tiverem alguma dúvida, né, se vocês estiverem passando por algo parecido com isso, me manda no direct também. Se quiserem conversar lá no Instagram, @mamãeconstrução. Então é isso, minha gente. Um beijo. Tchau, tchau.